Nós vamos terminar hoje a nossa série O que você está vendo. Então, domingo passado, o pastor Márcio pregou de manhã e eu preguei à tarde, a parte 2. E hoje nós vamos terminar com a parte 3. Abra aí em Números capítulo 13, versos 32 a 33. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Quero essa frase, essas duas últimas frases. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Senhor, que nesta manhã Teu Espírito possa falar ao nosso coração. Senhor, quero colocar minha vida, meus irmãos que estão aqui, e eu peço ao Espírito Santo que o Senhor esteja nos conduzindo, Senhor, nessa parte 3 dessa mensagem, que o Senhor possa mudar o nosso olhar, mudar a forma como nós enxergamos a nós mesmos, como nós enxergamos o Senhor, como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos, Senhor, os nossos inimigos espirituais. Eu oro para que o Senhor toque em nossa visão, em nome de Jesus, amém. Então, na parte 1, eu mostrei uma imagem branca com um pequeno ponto preto, e a nossa tendência sempre é ver o ponto preto primeiro, não ver o branco, mas ver o preto. Também eu falei de uma mulher chamada Helen Keller. Ela era cega, surda e cega, e essa mulher se tornou uma grande conferencista, escritora. Perguntaram a ela: senhorita Keller, o que é pior do que ser cego? A resposta dela foi: pior do que ser cego é não ter visão. Então eu falei da diferença entre vista e visão. Vista é físico, é um dos nossos sentidos, a visão, os nossos olhos físicos, mas visão significa enxergar o futuro de uma maneira diferente. Enxergar o futuro diferente de como estamos hoje no presente. Depois eu falei de 2 amigos na Índia que enxergaram homens descalços, e um apenas lamentou que aquela multidão de miseráveis descalços, e que ia falar com a esposa, e ficou muito pesaroso. Mas o outro não, o outro tirou do bolso um papel e começou a escrever. E um amigo perguntou ao outro: o que é que você está escrevendo? Ele disse: eu estou escrevendo a solução para os pés descalços. Eu estou enxergando o futuro dessas pessoas calçadas, e eu vou ser usado para calçá-los. E ele se tornou o maior importador de calçados naquela época para a Índia. Então, eu terminei dizendo: tudo depende de como nós vemos as coisas. O exemplo aqui do texto: Moisés manda 12 homens olhar a terra de Canaã, entrarem na terra de Canaã, que seria a terra que Deus iria entregá-los nas mãos. E aqueles espias foram e entraram na terra de Canaã e começaram a olhar cada detalhe. E eles viram coisas boas. Eles viram que a terra era fértil, eles viram que a terra dava bons frutos, mas eles também viram gigantes. E aqui nós encerramos a primeira parte, falando que a gente continuaria sobre gigantes. Por que Deus permite que gigantes se levantem no nosso caminho? Por que Deus não destruiu todos os nossos inimigos no dia da nossa conversão? Inimigos espirituais, irmãos, deixando claro que são inimigos espirituais. Nossos inimigos nunca são pessoas. Nossa luta nunca é contra carne e sangue. A nossa luta ela é espiritual. Ok? Então, quando eu falar de inimigos, não estou falando aqui de pessoas, porque crente não tem inimigos como pessoas, pessoas como inimigas. O crente, o cristão, entende que a sua guerra é em outro nível, são inimigos espirituais. Então, domingo passado, pegamos o texto de Davi e Golias, e através do exemplo de Davi e Golias, a gente tirou algumas conclusões. Primeiro, gigantes são guerreiros, eles estão prontos para a guerra. Gigante não pega leve, gigante não tem pena,
Inimigos espirituais não vão pegar leve com você nem comigo, eles são para isso mesmo. Golias foi chamado de guerreiro, ele era um homem de quase 3 metros de altura, então havia arrogância, havia confronto, ele estava lá para afrontar o povo de Deus. Então gigantes estão para fazer isso, esse é o papel deles. E eu quero dizer, Satanás sabe cumprir muito bem o papel dele, nós é que não sabemos cumprir o nosso, mas Satanás sabe como se posicionar na batalha. Depois a gente viu que os gigantes sempre estão armados, armamento pesado. Só a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos. A armadura dele pesava 60 quilos. Então, é armamento pesado, não pega leve, vai vir com tudo mesmo, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. Essa é a natureza dele. Então, quando ele investe contra um cristão, não é apenas para ferir, é para devastar, é para destruir. Quando Satanás investe contra um crente, não é somente para causar um leve dano, não, é para fazer com que essa pessoa morra espiritualmente. Eu contei o sonho que eu tive antes do encontro, na quinta-feira, eu estava pregando. Eu vou repetir o sonho porque de tarde eu contei, domingo, mas talvez você veio de manhã e você não ouviu. E também os que estavam no encontro não ouviram sobre o meu sonho. Eu estava pregando nessa posição aqui, e mais ou menos ali onde o irmão Danilo está, um pouquinho ali do meio para trás, entrava um homem, parecia com uma pessoa, né? E a irmã Liliane dizia, é fulano, e eu dizia, não, não é fulano. E quando eu olhava para ele, o rosto dele era sombrio, ele estava, né, com um capuz. E então, sonho a gente faz tudo, né? Sonho a gente voa, a gente pula, e eu voava daqui, né? Feito super-homem, com essa barriga, né? Com esse tanquinho, eu pulava para tirar o capuz e desmascarar aquele homem. Aquele homem, na verdade, não era um homem, era um gigante, ele era bem alto. E o discernimento que eu tinha no sonho, e quando eu acordei, é que era um espírito maligno, atuando muitas vezes no meio da igreja, com desânimo, falta de forças, alguns chegando até o extremo de não querer mais viver, ou seja, espírito de morte, espírito de suicídio, desesperança, como um espírito que suga forças, igual um vampiro que pega assim no pescoço e suga o sangue. Sangue é vida, não é? Vocês veem que até o cinema entende mais de guerra espiritual do que os crentes. Então, eu ia para desmascará-lo, e eu acordei e entramos em guerra espiritual. Isso era 4:10 da manhã. Eu mandei mensagem para 2 pastores, que eu, não daqui de Garanhuns, mas homens que eu admiro, que eu respeito. O pastor Rodrigo, eu mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu que está em guerra, em batalha, apesar dele ele estava doente, mas ele disse que ia mobilizar a equipe de intercessão dele. Mandei mensagem também para o pastor Manassés em Maceió, né, e ele também se dispôs a nos ajudar em oração, e nós oramos até por volta das 4:30 da manhã, mandamos mensagem para os líderes, e eu entendi que existe uma guerra espiritual, existem demônios que tentam roubar a nossa alegria, a nossa vida, sugar as nossas forças e nos fazer desistir, nos fazer desanimar. E isso é uma guerra espiritual. Então eu estou contando esse sonho para você entender que gigantes não pegam leve. Muitas vezes você pode achar, não, é emocional, não, eu acho que está faltando vitamina, eu vou tomar um polivitamínico para eu ficar mais forte, né? Não, eu estou precisando dormir mais. Outros, não, eu estou precisando de férias. Todas essas coisas têm o seu devido lugar. A gente precisa de férias, a gente precisa dormir bem, a gente precisa tomar polivitamínico. Eu e Cristiane tomamos vitamina, ômega 3, tudo isso a gente precisa fazer. Mas tem coisas, irmãos, que são espirituais. E quando é espiritual, só se resolve com oração e jejum. Há castas de demônios, Jesus disse, que só sai com jejum e oração. Então, talvez aí um alerta de Deus para você jejuar e orar
por você mesmo, se você está se sentindo desanimado, sem forças. Quem sabe você está enfrentando essa casta de demônios. E você precisa vencer através da guerra espiritual. Gigantes, eles nunca andam sozinhos, eles sempre estão acompanhados. Eu achei isso muito interessante, porque na frente de Golias foi um escudeiro. No texto diz que na frente de Golias ia um com o escudo, porque gigantes se defendem também. E gigantes estão na ofensiva, mas gigantes estão na defensiva também. E domingo passado terminamos, falando de 3 razões porque Deus permite que gigantes se levantem em nosso caminho. Gerar nossa dependência em Deus, gigantes, eles são colocados por Deus para que a gente possa depender de Deus. Por quê? Porque tem inimigo que você não vence sozinho. Inimigos se levantam que são tão grandes que se não fosse Deus, seríamos destruídos completamente. Segundo motivo, que eu e o pastor Márcio falamos domingo passado, que gigantes treinam os nossos músculos. Todo mundo aqui tem músculo, sim ou não? Todo mundo tem músculo, mas alguns aqui têm músculos treinados e alguns aqui têm músculos atrofiados. Todo mundo tem músculo. Qual a diferença? É porque quem exercita, desenvolve músculos. Quem não exercita, o músculo fica lá, atrofiado. Então, gigantes fazem com que a gente treine os nossos músculos, que os nossos músculos se desenvolvam. Se você perdeu um dinheiro, foi encontrado aqui, você pode nos procurar no final. É meio complicado, mas vamos acreditar que todos são honestos aqui, amém? Então, se você perdeu R$10, está aqui, você pode nos procurar no final, ok? Ou então deixa de oferta. 3. Terceiro motivo porque gigantes se levantam, para nos ensinar a valorizar conquistas. Tudo que a gente paga o preço, a gente valoriza. Agora, aquilo que é entregue de mão beijada, a gente não valoriza, irmãos. Tem pessoas, por exemplo, que não valorizam o encontro com Deus. Por quê? Porque o outro vai lá e paga tudo. Então a gente sempre aconselha, não, a pessoa precisa dar pelo menos 10, pelo menos 20, pelo menos R$30. Por quê? Porque se pagou o preço, a pessoa vai valorizar. Então Deus permite batalhas para a gente valorizar as conquistas. E foi aqui que nós terminamos domingo passado. Agora vamos para o verso 23. Veja aí comigo em Números 23. E eu tenho um grande desafio aqui de pregar em 20 minutos. Números 23, 24. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira como um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. 24. Esse lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Então essas uvas eram gigantes. Tinham gigantes na terra, mas também tinham uvas gigantes. Imagina um cacho de uva que 2 homens tinham que colocar nos ombros. Uma vara num ombro e no outro, e um cacho de uva sendo carregado. Nem em Petrolina eu vi uva assim na terra, não é? Nem na França, que tem muitas plantações de uvas, nem no próprio Israel hoje. Isso aqui era Deus dizendo, olha esse cacho, é a abundância que eu tenho para vocês. Esse cacho é a conquista, são os frutos que vocês vão obter se vocês crerem em mim. Deus está dizendo para você hoje, que o fruto que eu tenho para você é gigantesco. Amém? Então esse cacho de uvas que eles trouxeram era uma pequena amostra, para eles enxergarem o futuro diferente, irmãos. Nós precisamos enxergar o futuro diferente. Se você não consegue enxergar o futuro diferente, eu quero te dizer, você não vai chegar lá. Você não vai chegar lá. Se você não enxergar seu casamento diferente, se você não enxergar suas finanças diferentes, se você não enxergar a si mesmo, as suas emoções, onde você vai chegar se você não enxerga? Alguém disse, se você mira no nada, você acerta em cheio.
Quem mira no nada, acerta em cheio. Por quê? Porque qualquer lugar que acertar é nada. Mas você precisa hoje, se você pudesse agora fechar seus olhos, eu te convido a você fechar os seus olhos. Enxerga agora o teu futuro financeiro, emocional, teu casamento, sua vida espiritual, principalmente, sua vida espiritual, sua vida ministerial. Vamos agora sonhar, vamos agora ver o futuro que nos espera como esse grande cacho de uvas. Apesar de gigantes, mas essa terra também tinha frutos gigantes. Há gigantes sim, pode abrir seus olhos. Era só para você fazer uma tarefa aí, né? Uma prática. Há gigantes sim, mas também há abundante fruto. Há um futuro diferente reservado para nós. Nós vamos focar em quê? Em que nós vamos focar? Nos gigantes ou nos frutos gigantes? Nós vamos focar nos inimigos espirituais ou vamos focar no que Deus tem para nós? Foco faz toda a diferença. Vamos ler agora a partir do verso 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Então eles passaram 40 dias. Você sabe que o número 40 na Bíblia é o número da provação. A gente não tem numerologia na Bíblia, né? Mas a gente tem tipologia. Nós temos, eu esqueci agora o nome que nós utilizamos, mas os números na Bíblia, eles falam a respeito de algumas coisas. E o número 40 é o número de provação. Jesus foi tentado por quantos dias? 40. Quantos dias Moisés passou para receber as tábuas da lei em cima do Monte Sinai? 40. Quantos dias Elias levou, que ele estava lá debaixo de uma árvore deprimido, né, todo triste, o anjo vai lá, toca Elias, dá comida a ele, dá água, e a Bíblia diz que ele andou quantos dias até Horebe? 40. 40 anos Israel peregrinou no deserto. Nós temos aqui 40 dias também, eles espiando a terra. Então, 40 é um tempo de prova, é um tempo de teste. E todos nós temos os nossos tempos de provas e de testes. Somos provados e somos testados. Chegar aos 40 anos também é um grande teste, sabia? Porque você chega no ápice. Você chega na metade da sua vida. Provavelmente só vai ter mais 40 ou 50. Alguns até um pouco mais, mas a média é, quando você chega aos 40, você vai ter provavelmente chegado à metade da sua vida. E aí é uma prova, isso é um teste que a gente passa. Tanto que a partir daí, tudo termina em enta, né? 50, 60, 70, 80, 90. Né? Há realmente uma mudança, né, nos nossos tempos. E nós temos aqui um tempo de prova. Eles voltam, verso 26. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato, então eles dão um relatório do que tinham visto. Diga, do que tinham visto. Então, tudo nesse texto fala de visão. A eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes, começaram bem, começaram muito bem, mostraram-lhes os frutos da terra, uvas gigantes, cacho de uva gigante, romãs. Você sabe que romã é a fruta nacional de Israel, né? E romã realmente é uma fruta linda, é ou não é? Você abre uma romã, ela é toda vermelha, aqueles gominhos dentro, realmente é uma fruta muito linda. Romãs e figos trouxeram do fruto da terra para Moisés. Relataram, verso 27, a Moisés e disseram: fomos à terra, a qual você nos enviou. De fato, gente, eles estão muito bem. Eles estão dando um relatório muito fiel. E estão sendo realistas, mas também, até aqui nós temos um certo otimismo. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Essa expressão mana, leite e mel, seria hoje no português, é uma terra abundante. É uma terra que tem muita coisa boa. É uma terra que o que você planta, colhe, os animais
tem pasto, terra que mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Ponto. Gente, se tivesse parado aqui, a história tinha sido outra. Mas não para no 27, infelizmente. Até aqui o foco era um. Até aqui era: a terra é boa, a terra tem abundância, os frutos são grandes. Ou seja, o nosso futuro vai ser diferente. Porque nós estamos no deserto. Porque antes do deserto a gente estava no Egito, 430 anos. O nosso passado triste. Escravidão, deserto, escorpiões, víboras, calor durante o dia, frio durante a noite, sequidão. O nosso passado não foi legal. Mas nós estamos agora olhando para o nosso futuro. E se eles tivessem parado aqui, irmãos, eles teriam entrado na terra imediatamente. Era só 11 dias, gente. Olha, 11 dias era a viagem, 14 no máximo. Era a viagem do Egito a Canaã. Mas por causa do verso 28 e 29, porque o foco mudou, eles passaram 40 anos e morreram todos. Só os filhos desses aqui é que entraram na terra. O relato foi, agora, negativo, de incredulidade. Tira os olhos de Deus, tira os olhos dos frutos, tira os olhos de um futuro bom e abençoado. E diz: mas o povo que habita nessa terra é poderoso. A palavra aqui, poderoso, é guerreiro, é forte, é gente de guerra. As cidades são muito grandes e fortificadas. Então eles falaram do povo, eles falaram que as cidades não eram cidades abertas, eram cidades com muros muito altos, que os muros protegiam. E aí eles dizem: também vimos os gigantes. O povo é forte, é poderoso, as cidades são fortificadas e vimos gigantes. Os filhos de Anak são gigantes. E no verso 29 dá o nome dos inimigos. Amalequitas habitam na terra do Neguebe, no sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Ou seja, a terra está infestada de inimigos. O foco mudou, irmãos. Então, ao término de 40 dias, do foco nas bênçãos, no fruto, na conquista, no futuro, eles mudam para gigantes, cidades fortificadas e um povo poderoso. Então eu coloquei aqui o foco que nós temos. Coloca aí o próximo, por favor. Quando tiramos os olhos de Deus, nossa fé se enfraquece e os gigantes crescem diante dos nossos olhos, ao ponto de não vermos mais nada além de gigantes. Você tira os olhos de Deus. Quando você tira os olhos de Deus, a nossa fé diminui. Porque a fonte da nossa fé é o Senhor. Se você tira os seus olhos do Senhor, se você tira os olhos da sua fonte, os gigantes crescem. Isso é o processo na guerra espiritual. Tira os olhos de Deus, gigantes crescem. E agora você não vê mais nada além de gigantes na sua frente. Mas por quê, irmãos? Porque o foco foi tirado do Senhor. O foco, os olhos saíram do Senhor. Então coloque o próximo. O foco determina se vamos ter fé ou incredulidade. Foco em Deus, fé. Foco nos gigantes, incredulidade. Diga: foco em Deus, fé. Foco nos gigantes, incredulidade. Então, para quem ou para o que nós estamos olhando vai determinar se o nosso coração vai ser fortalecido
ou enfraquecido. Se você olha para Deus, seu coração se fortalece, sua linguagem muda, sua expectativa muda. Agora, se você olha para gigantes, ou se você olha para você mesmo, também acontece muito isso. Olhamos para nós mesmos e a nossa fé começa a enfraquecer, a diminuir. Porque para onde estamos olhando determina se seremos fortalecidos ou enfraquecidos. Agora olha o exemplo de Caleb. O foco de Caleb continuou no Senhor. Não, é antes, viu? Aí, verso 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos, olha que frase Caleb disse, somos perfeitamente capazes de fazer isso. Nós somos capazes sim, em Deus nós somos capazes, em Deus nós faremos proezas. Caleb era um dos 12, Josué era um dos 12, e somente esses dois homens veem diferente. Somente esses dois homens enxergam a coisa de forma diferente. Porque eles mantiveram os olhos em Deus. Gente, esse é o nosso grande desafio. É apesar das lutas, das circunstâncias, de nós mesmos, das nossas emoções, focarmos em Deus. Olhe para mim, eu estou com você nessa guerra. Quantas vezes eu já tirei os olhos de Deus e coloquei os olhos em mim, em minhas limitações, em meu temperamento, nos meus erros, nas minhas falhas, e você vai afundando nos seus erros e falhas, na culpa, porque falhou, porque errou, porque que eu fiz isso, porque eu deixei de fazer aquilo, e nós vamos afundando, porque tiramos os olhos de Deus. Quando Jesus está andando sobre as águas, e se aproxima do barco, ele diz a Pedro, vem, e Pedro vai. Queridos, Pedro foi o primeiro ser humano a andar sobre as águas. Nenhum outro realizou esse feito. O primeiro ser humano que andou sobre as águas, a não ser Severino, que estava fugindo de um touro, e tiraram uma foto de Severino andando em cima de um açude, mas era só ilusão de ótica. Eu já vi uma foto assim, não sei se vocês já viram. O cara andando, parece que ele está andando sobre as águas, como o Pedro. Mas Severino afundou, porque era só uma ilusão de ótica. Foi a primeira largada que ele deu, depois ele afundou. Pedro não. Pedro andou sobre as águas, olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que Pedro tirou os olhos de Jesus e olhando para os ventos, está lá. Leia esse relato nos evangelhos. Olhando para os ventos, olhando para as ondas, Pedro começou a afundar. E Jesus teve que pegar Pedro pela mão. Jesus não deixou Pedro afogar. Esse é o nosso Senhor. Amém? Apesar muitas vezes de tirarmos os olhos dele, ele está lá e diz, não, peraí, deixa eu te dar uma mãozinha. E Pedro então é resgatado por Jesus. Mas por que Pedro começou a afundar? Tirou os olhos de Jesus. E quando você tira os olhos de Deus, gigantes crescem. E você diminui. Você se sente, minúsculo diante de gigantes. Por isso nós precisamos olhar para Deus. Sabe a história do menino que era perseguido na escola, sofria bullying, apanhava, até que ele disse, eu vou chamar meu irmão mais velho. E ele chamou o irmão dele, e os dois foram. Só que ninguém sabia que era o irmão dele. E aí ele chegou e começaram de novo a querer bater nele e tal. E ele saiu de cena e disse, agora, meu irmão. E quando viram, o irmão era muito mais alto, muito maior, muito mais forte. E os outros meninos, correram. Porque diante de gigantes, Jesus sempre será maior. Amém? Caleb viu diferente. Por quê? Coloca aí a frase. Posicionamento, vamos dizer, nosso posicionamento exterior reflete o nosso interior.
Caleb se posicionou exteriormente porque dentro dele ele se viu maior do que gigantes. Porque dentro dele ele cria em um Deus que era maior do que gigantes. Nós não estamos aqui pregando, irmãos, autoajuda. Eu sei que tem pessoas que estão de olho em mim, para saber se eu vou pregar autoajuda, pensamento positivo e otimismo. Mas eu não estou pregando isso, eu estou pregando fé. Nós em nós mesmos não poderemos vencer. Nós em nós mesmos seremos derrotados pelo inimigo. Mas se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos com os olhos fixados nele, a nossa fé crescerá e o Senhor guerreará as nossas guerras. Amém? O Senhor guerreará as nossas guerras. Você vai colocar Jesus na tua frente, teu irmão mais velho. E sabe o que os inimigos vão fazer? Dá no pé, porque contra Jesus eles não são besta de enfrentarem o Senhor. Eles não são nem malucos de querer enfrentar Jesus, porque já foram derrotados por Jesus na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Foram despojados. Sabe por que no sonho eu parti para cima daquele gigante? Não por causa de mim mesmo, mas eu estava indo em nome do Senhor dos Exércitos, porque eu sabia que esse gigante, na cruz do Calvário, ele foi exposto ao ridículo e a desprezo lá na cruz. Nossos inimigos já foram vencidos, não serão, já foram. Amém? Agora, eu te pergunto, como você vê Deus? Porque o nosso posicionamento exterior vai refletir o nosso interior. Como eu vejo Deus? Como eu me vejo? Você precisa ter respostas. Como eu vejo a vida? Tem pessoas que veem Deus de uma forma errada, não é uma forma bíblica, não é o Deus que se revela nas Escrituras, não é o Deus da palavra. É um Deus minúsculo, impotente. Alguns têm um Deus indiferente. Alguns têm um Deus fraco. Alguns têm um Deus que é um velho gagá. Qual é o seu Deus? O Deus que eu via, o Deus que eu tinha em mente, sabe como era? De costas, braços cruzados, indiferente comigo. Essa era a imagem que eu tinha de Deus, porque eu recebi essa imagem do meu pai terreno. O meu pai terreno me deu uma imagem errada de Deus. Como você vê Deus? Como você se vê? Como você vê a vida? Para alguns a vida é um fardo. Para alguns, segunda-feira, meu Deus, é uma tortura. Segunda-feira, tem que voltar para a sala de aula, tem que voltar para aquele trabalho, tem que encarar aquele chefe, aquele gerente, aquele supervisor. Tenho contas, tenho boletos. A vida muitas vezes para nós é enxergada de uma forma errada. Não estamos enxergando a vida como uma atribuição de Deus. Rick Warren disse em seu livro Uma Vida com Propósito. Alguém aqui já leu o livro Uma Vida com Propósito? Se você não leu, leia. E Rick Warren diz que a vida é uma atribuição de Deus. Deus nos dá a vida como uma missão a ser cumprida. Nós não estamos aqui só para crescer, enriquecer, estudar, ter filhos, constituir família. Muito bom tudo isso, mas tem uma atribuição. Como nós enxergamos a vida. E a última coisa aqui é como eu enxergo, como eu vejo os inimigos. E nós vamos terminar com isso, irmãos. Veja aí o verso 31. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Enxergaram inimigos mais fortes. Sequer falaram em Deus. A gente não vê aqui Deus sendo citado. Ou seja, Deus foi excluído dessa história. Deus era pequeno demais. Existe até um livro que me ajudou muito. Não sei, eu acho que esse livro não é mais editado, mas é Seu Deus é Pequeno Demais, de J.B. Phillips. Seu Deus é pequeno demais. Aqui não há nem menção de Deus. Não, o povo é mais forte do que nós.
E diante, verso 32, dos filhos de Israel. Diante dos filhos de Israel. Falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar. Olha o que eles disseram: é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são gigantes. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak. E éramos, gente, essa é a frase. Por isso que ela está sendo repetida desde a primeira parte. Éramos aos nossos próprios olhos. Eles se enxergaram como gafanhotos. Isso aqui é a chave. Tiraram os olhos de Deus, excluíram Deus da história e disseram: a gente se viu como gafanhoto. Nós somos insetos que podem ser facilmente pisados e esmagados. E aí ele diz: e assim também éramos aos olhos deles. Mas os gigantes falaram isso? Ei, os gigantes disseram que eles eram gafanhotos? Não, porque os gigantes nem sabiam quem eram eles. Eles eram o quê? Espias. Eles estavam ocultos. Eles estavam disfarçados. Gigantes não abriram a boca sequer para dizer: vocês são gafanhotos. Mas da forma como eles se viam, eles achavam que os gigantes também os viam. E eu coloquei aqui Provérbios 23, 7. Esse provérbio é forte. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vou colocar isso para a primeira pessoa. Porque como para a primeira pessoa do plural, né? Falando de nós. Porque como imaginamos em nossa alma, assim nós somos. Como você se vê? Como você se enxerga? Em Cristo? O filme de ontem, gente, se você não assistiu, aproveita que está em cartaz e assista. Não foi exagero realmente de quem disse que era um dos melhores filmes cristãos de todas as épocas, porque eu chorei, eu fui muito tocado com cenas daquele filme e com frases. Quem você é? Porque se você se enxerga como um filho de Deus, se você se enxerga como alguém redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro, perdoado, se você se enxerga como alguém que é mais do que vencedor, se você se enxerga como alguém que é herdeiro das promessas, você vai ser isso. Mas se você se enxerga como um gafanhoto, como uma barata, como uma pulga, sei lá. Se você se enxerga como nada, não presto, não sou ninguém, nunca vou fazer nada, nunca vou realizar nada, não tenho sonhos, não tenho futuro, não enxergo nada para o meu futuro. Se você está fazendo isso, eu quero te dizer, assim você é. Infelizmente, você não sairá do lugar, nem Deus forçará você. Aqui eles disseram, nós estamos terminando para orar, aos nossos próprios olhos, ou seja, eles se enxergavam assim. Aos nossos próprios olhos somos fracasso. E aos olhos dos gigantes também somos fracasso. Mas os gigantes não falaram. Eles falaram. Então, concluindo, o maior problema deles não eram os gigantes. Quem era o maior problema deles? Eles mesmos. Você sabia que nós temos a tendência de dar a Satanás mais poder do que realmente Satanás tem? Isso era uma piada, eu sei que é uma piada, né? Um dia encontraram Satanás chorando na sarjeta. Perguntaram: diabo, por que você está chorando? Ele disse: não, porque a culpa de tudo é minha. Porque os cristãos jogam para Satanás a culpa e a responsabilidade das decisões que eles têm que tomar, dos posicionamentos que eles têm que tomar. Não estou aqui dizendo que o diabo não age não, tá? Satanás age, mas ele age com permissão de Deus ou nossa. Essa é a verdade. Satanás age com permissão. Ou nós
acreditamos nas mentiras, no blefe. Quem já jogou aqui pôquer, né, essas coisas, tem a história do blefe, né? O que é um blefe? Você dá a entender que é uma jogada, mas é outra. Satanás, ele é mestre de blefes. E nós vamos orar nesse momento, irmãos. Coloca aí. Coloque o próximo. Eu sou como me vejo. E como me vejo vai dizer a forma como eu acho que os outros me veem. Como os inimigos me veem. Você já viu aquela pessoa que diz assim: eu acho que Bia está achando isso de mim. A gente já fez isso aqui. Quem já fez isso? Eu acho que fulano está achando isso de mim. Alguém já fez isso? Deixa eu te dizer, na maioria das vezes, quase 100%, a pessoa não está achando isso de você. Você está achando isso de você mesmo e você está projetando isso no outro, achando que ele está achando que você está achando. Complicado? Não, simples. O que eu acho que os outros acham. Só que, queridos, eu quero repetir isso aqui. Os gigantes não abriram a boca. Foram eles. Terminam com a pergunta, vamos orar. O que eu estou vendo? Pode colocar aí a pergunta. Tem ou não? Gigantes crescem à medida que eu penso menos e menor do que realmente Deus me criou para ser. Então, quando eu penso menos e menor do que Deus pensa, os gigantes crescem. Terminou? Eu esqueci de colocar a última frase, mas coloca então o slide que é o tema. O que eu estou vendo. Vamos orar, vamos ficar em pé. O que eu estou vendo. Os meus olhos estão em quem? Em mim mesmo? Nos inimigos? Ou os meus olhos estão em Deus? Porque a tua identidade, a nossa identidade, já foi determinada pelo Senhor. O nosso futuro já foi determinado pelo Senhor. Eu vou orar, mas nós não vamos ainda encerrar, porque nós vamos ter a apresentação de crianças, e a apresentação de crianças, então, a gente encerra o culto, tá bom? Mas eu quero orar nesse momento por você. Se você quiser, fica à vontade, mas se você quiser, coloca a mão assim, ó, só tocando os teus olhos. Senhor, estamos colocando as mãos sobre os nossos olhos físicos, mas o que nós estamos orando é pelos olhos do nosso coração. A vida, a forma como enxergamos a vida, a forma como nós enxergamos o Senhor, a forma como nós enxergamos os nossos inimigos, principalmente a forma como nós enxergamos a nós mesmos. Senhor, eu peço agora, toque em nossos olhos. Se há pessoas aqui que estavam com escamas, vista embaçada, se há pessoas aqui que estavam enxergando nada, tudo nublado, tudo, Senhor, embaçado, tudo, Senhor, totalmente borrado, eu oro, Senhor, para que toques em nossos olhos e que nós nos enxerguemos como o Senhor nos enxerga. Nós queremos enxergar como o Senhor enxerga. Fale para Deus, diga: Senhor, me ajude a ver como Tu estás vendo. Senhor, toque em meus olhos. Fale para o Senhor com as suas próprias palavras. Antes de nós encerrarmos, diga para Ele: toque em meus olhos. Senhor, eu não quero me ver como um gafanhoto. Eu não quero me ver, Senhor, como um inseto prestes a ser esmagado. Senhor, eu quero me ver com os Teus olhos. Senhor, como tu dizes que eu sou. Como Tu dizes que eu sou. Como Tu dizes que eu sou. Oh, Espírito Santo, toca em nossos olhos nessa manhã. Toca em nossos olhos nessa manhã. Libera sobre esse lugar uma nova visão. Libera sobre esse lugar cura na nossa visão. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, eu oro, Senhor, por milagres agora sendo liberados nesse lugar. Milagres sendo liberados nesse lugar, na visão. Toque em nossos olhos, Espírito Santo. Toque em nossos olhos, Espírito Santo.